E aí, pessoal, no vídeo de hoje você vai descobrir quais são os 3 erros mais comuns que as pessoas cometem quando vão falar de logoterapia. Nos últimos anos, a logoterapia tem se tornado mais conhecida e mais difundida aqui no Brasil. E como qualquer área que vai se tornando mais conhecida, que vai tendo mais público, você tem de tudo. Você tem tanto aquelas pessoas que são estudiosas do assunto, que são fiéis ao pensamento de Frankl, como você tem aquelas pessoas que saem por aí falando que dá na telha e atribuem a Frankl ideias que na verdade são delas. E eu gostaria de resumir agora para você os 3 maiores erros que eu tenho percebido que são ensinados por pessoas que supostamente falam de logoterapia e também por pessoas que até tentam praticar a logoterapia, mas que não foram as fontes verdadeiras. Quer dizer, o que eu vou falar hoje aqui para vocês é o divisor de águas. É aquilo que te ajuda também a identificar se a pessoa sabe ou não sabe do que ela está falando, até mesmo porque são 3 temas muito básicos de logoterapia e se a pessoa errar qualquer uma dessas 3 coisas, é sinal de que ela ainda precisa aprender mais do assunto. O primeiro erro é a ideia de que a logoterapia é uma teoria psicológica que foi criada por Viktor Frankl nos campos de concentração. Olha, eu já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi as pessoas falando isso. Esse erro se deve, principalmente, porque o livro mais conhecido de Frankl é um livro que conta a experiência dele nos campos de concentração. O livro Em Busca de Sentido, um psicólogo nos campos de concentração. Agora, se a pessoa leu até a página 2 desse livro, ela vai saber que ele não criou a teoria nos campos de concentração, mas ela vai descobrir o quê? Que quando ele foi para os campos de concentração, pelo contrário, essa teoria já estava muito bem elaborada. É claro, depois da sua saída, a partir de 1945, a teoria se tornou mais conhecida, ele desenvolveu mais as suas ideias, mas ela já tinha uma base muito sólida que foi sendo construída a partir ali do final dos anos 20 até os anos 40, quer dizer, muito tempo. Frankl não era alguém ainda iniciante na área da saúde mental, da psicologia e da psiquiatria, quando ele foi para os campos de concentração. Pelo contrário, ele já era um psiquiatra, alguém que praticava o cuidado de saúde mental e já era bem reconhecido ali no Círculo de Viena, nas cidades da Europa, né? Não no Círculo Filosófico de Viena, a instituição que muitos de nós conhecemos, mas entre os profissionais de saúde, da medicina e da psicologia de Viena e de outras cidades ali da Europa também. Então é um erro crasso assim, alguém dizer que a logoterapia surgiu nos campos de concentração. Agora tem um lado legal nessa analogia entre as duas coisas, porque o próprio Frankl vai dizer o seguinte, que embora a logoterapia não tenha surgido nos campos de concentração, foi na sua passagem pelos campos de concentração que ele colocou a logoterapia em prática na sua própria vida. E isso, de fato, o ajudou a superar as dificuldades que ele enfrentava ali. O segundo erro muito comum, ele é ligado a um dos conceitos mais importantes da logoterapia, que é a noção de um sentido para a vida. E esse erro consiste na seguinte ideia, de que basta a pessoa ter um sentido para a vida, que tudo vai dar certo, que ela vai superar todas as dificuldades, que ela não vai ter crises existenciais, que ela não vai sofrer. Frankl nunca disse isso. Ele disse que mesmo uma pessoa que tenha um sentido para a sua vida, um norte, um significado, ainda assim ela pode passar por sofrimento, ela pode passar por crises e conflitos existenciais, mas, por outro lado, esse sentido para a vida ajuda a pessoa a superar todas essas coisas. Mas a ideia de que basta ter um sentido e tudo vai dar certo não é compatível com o pensamento do Frankl. E o terceiro erro, que é um erro muito comum também, é quando as pessoas colocam na logoterapia a pecha de uma teoria religiosa. E esse erro é muito comum nos dias de hoje. Eu vejo muita gente por aí dizendo que a logoterapia ela é uma teoria psico-religiosa. E ela não é. Aliás, uma das coisas que mais incomodava o próprio Viktor Frankl era quando as pessoas classificavam a sua teoria como
uma teoria religiosa. Por que é que essa confusão surge na cabeça de muitos? Porque, de fato, a logoterapia abre espaço para a compreensão da religiosidade e da espiritualidade do ser humano. Mas isso não significa que ela em si seja religiosa. E Frankl, ele trata de deixar muito claro a diferença entre as duas coisas. Ele vai dizer, olha, o objetivo da logoterapia e da psicologia é a cura das almas. E o objetivo da religião, da teologia, é a salvação das almas. Então, com isso, ele está estabelecendo limites. Ele está dizendo, olha, aqui nós estamos falando da cura das almas, da cura psicológica, da cura existencial. A salvação é o assunto da religião. A logoterapia pode entender, pode abrir espaço para o diálogo, mas ela nunca foi e nem deverá ser uma teoria religiosa. Ela é uma teoria psicológica. A gente se vê no próximo vídeo.